Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Lembrando que a nossa programação vocês acompanham todas as sextas-feiras, então vocês são nossos convidados especiais, sexta-feira a partir das 8 horas. E caso você não tenha como assistir em nenhum desses dias, você pode também conferir através do nosso portal na internet. Acesse www.aravideos.com.br. Vocês terão a oportunidade de acompanhar não apenas esta programação, mas muitas outras que com certeza será uma bênção para a sua vida. Amém? E mais uma vez eu quero aqui lembrar que no mês que vem nós estaremos no Terra Park Resort, um lugar maravilhoso. Será um evento muito legal, um tempo de lazer em família. Família e lazer na presença do Senhor. Então, caso você queira participar conosco, estar neste tempo conosco, você pode entrar em contato aí na IPRC de Arapongas pelo telefone que está passando no seu vídeo. Será uma bênção termos este tempo juntinhos neste lugar maravilhoso, com um precinho bem pequenininho, parcelado aí em várias vezes, amém? O programa Renovando Vidas tem como objetivo principal alcançar a sua vida através da palavra de Deus. Este que é um instrumento que, olha, faz milagres todos os dias em nossa vida. A palavra de Deus nos transforma, nos renova, aumenta a nossa fé, nos ensina. Então, não podemos perder a oportunidade de lermos, de nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus. E este tempo que nós estamos juntos, nós estaremos sempre falando a respeito dela, a palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje, o texto que nós iremos compartilhar está no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Um texto que provavelmente você já tenha ouvido falar, você já tenha lido na palavra, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova. Então hoje nós iremos compartilhar este texto e Deus vai falar em conformidade com a minha e com a sua necessidade nesta hora. Amém? Vamos juntos acompanhar o texto? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao amanhecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Amados, vamos nos levar a esta cena. Jesus, primeiramente aqui o texto nos diz que, tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Você tem orado? Você tem buscado a Deus em oração? A Bíblia diz que Jesus subiu sozinho para orar. Muitas vezes nós achamos que os nossos momentos de oração basta aqueles em que damos as mãos uns para os outros e oramos juntos,
ou estamos orando na igreja, nós precisamos também orar sozinhos a Deus. Jesus foi sozinho até um monte para orar. Outra coisa que nos chama atenção neste texto é que a Bíblia disse que era madrugada. Madrugada é um bom momento para orarmos. Um dia uma irmã nossa da igreja disse que ela ama orar de madrugada porque a fila é menor. A gente até riu bastante, é claro que ela estava brincando, para Deus não existe fila, Ele está atento a cada um de nós. Mas se pensássemos assim, analisa, né? A fila é menor. Por que a fila é menor? Porque são poucas as pessoas que estão orando de madrugada. Um dia também uma outra amiga minha disse que o Senhor tem acordado ela no período da madrugada. E esse despertar é sem nenhum sono. Aí então ela entendeu que era um período que Deus queria ouvi-la em oração. Talvez o Senhor já tenha te chamado de madrugada para orar, mas você vira de um lado, vira de outro, vira do outro, vai para a cozinha, faz um copo de água com açúcar para ver se o sono volta, toma a água, deita de novo e fica e vira e não ora. Amados, quando Deus te chamar para orar de madrugada, não relute. Entenda que se o Senhor te despertar na madrugada sem sono, é porque Ele quer te ouvir em oração. Por que talvez Deus prefira a madrugada? Porque Ele vai te ouvir melhor? Não, porque o silêncio da madrugada nos faz muitas vezes nos concentrarmos melhor na nossa oração. Comece a andar ao redor da sua casa, ore ao redor dos seus filhos, estenda as suas mãos sobre cada cômodo da sua casa. 1 hora vai voar, você vai olhar 3 horas, 4 horas, meu Deus! Porque é um tempo em que você consegue orar com o seu coração cheio de adoração. Não que os outros momentos você não consiga, mas se Deus te chamar para orar de madrugada, ore de madrugada. A Bíblia diz aqui que Deus despediu-se da multidão e subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Os discípulos estavam na presença de Jesus. Estavam com aquele que orava, que buscava a Deus em oração, que dava uma cobertura espiritual para os discípulos. Mas aí então os discípulos entraram no barco e começaram a se afastar de Jesus. Pouco a pouco, este barquinho ia se afastando da presença de Jesus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e entende que é assim que nós estamos vivendo. Pouco a pouco o nosso barquinho está se afastando da presença de Jesus. Pouco a pouco a gente vai deixando as coisas de Deus para trás e tentando nos enganar, achando que isso é normal, que isso é natural. Nós começamos a viver aquela teoria do nada a ver. Ah, isso nada a ver, aquilo nada a ver. Quando a gente olha para a situação, a gente vê que foi tudo a ver para o nosso fracasso, tudo a ver para o nosso desânimo, tudo a ver para a nossa apatia espiritual, tudo a ver. Por isso nós não podemos nos afastar. Devagarinho a Bíblia diz que este barco com os discípulos ia ficando a considerável distância. E aí então acontece que ele começou a ser, a minha versão diz, fustigado, não é? Arremessado pelas ondas, porque o vento soprava sobre eles. A gente vai se afastando da presença de Jesus, se afastando, e quando a gente olha, a gente já está a determinada distância. E aí a gente olha ao nosso redor e entende que a gente se afastou tanto de Deus, que a gente se afastou tanto de Jesus. E as ondas vêm batendo contra nós com tanta força. E começa a haver em nós um medo tão grande, uma aflição tão grande, porque a gente pensa que talvez seja difícil voltar. Mas Deus nos dá novas oportunidades. Hoje nós estamos compartilhando uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, sobre Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as
águas. Nós vimos no bloco anterior que os discípulos foram se afastando da presença de Jesus. Devagarinho, eles foram se colocando a uma determinada distância. A Bíblia diz a uma considerável distância de Jesus. E o que aconteceu? As ondas do mar começaram a ficar agitadas. Às vezes a gente se afasta de Deus e a gente percebe que as coisas ao nosso redor começam a se complicar, começam a ficar difíceis. E aí então a Bíblia diz no verso 25 que na alta madrugada, amados, existe uma hora, mais ou menos 3 horas da manhã, que é a alta madrugada, que é o momento onde está tudo muito escuro, aonde é verdadeiramente a alta madrugada, porque a noite já se foi e o dia ainda não começou. Então é a alta madrugada. Foi este o momento do milagre na vida destes homens que haviam se afastado da presença de Jesus. Nós estamos aqui trazendo para o contexto da nossa vida. Eles haviam se afastado porque Jesus havia pedido para que eles fossem. Mas nós estamos hoje trazendo para o contexto meu e seu, de quando a gente se afasta sem orientação, de quando a gente se afasta da presença, da vontade, do querer de Deus nas nossas vidas. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Você que tem orado de madrugada, você tem sentido com certeza que Jesus se dirige, Jesus se achega até você neste momento. E a Bíblia diz que Jesus não se dirigiu-se de qualquer maneira. Se a gente for nos colocar nessa cena, Jesus estava caminhando, Jesus desceu do monte porque Jesus estava no monte. Jesus sabia da necessidade dos seus filhos, dos seus servos, dos seus discípulos. Jesus sabe da sua necessidade, Jesus sabe a que distância você está, Jesus sabe o que Ele vai ter que fazer para te alcançar, Jesus sabe quais os caminhos que Ele vai ter que caminhar para te encontrar e para te salvar. Jesus sabia da dificuldade que os seus discípulos estavam vivendo, aí então Jesus, na alta madrugada, saiu do monte, pisando nas pedras, pisando na terra. Jesus foi caminhando em direção aos seus discípulos. Aí então Jesus chegou na praia, na areia, e Jesus continuou caminhando como ele caminhava no monte.